Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou a professora Nádia Arruda, assistente social, professora para concursos em serviço social de 2017 para cá. Dou aulas presenciais aqui em Fortaleza e em algumas plataformas online, aí pelo Brasil afora. E aí hoje eu queria conversar com vocês sobre a temática Fundamentos Históricos e Teóricos Metodológicos do Serviço Social. Muitas pessoas, alunos e alunas, chegam para mim e dizem, professora, eu nunca consegui entender o que José Paulo Neto fala. Eu nunca consegui entender o que a Yamamoto fala. E aí a primeira grande informação é que você não precisa falar como José Paulo Neto, falar como Yamamoto para entender o que eles estão falando. Você precisa apenas ler com carinho, ler com atenção, ler algumas vezes. Somos assistentes sociais e o nosso curso é extremamente histórico, extremamente denso. Então, se você não gosta de ler, você está no curso errado. Vai ser preciso ler sim várias vezes. Vai ser preciso estudar repetidas vezes. No entanto, eu sempre costumo dizer para as minhas alunas que quem passa em concurso não é o mais inteligente. Quem passa em concurso é o que acerta mais questões. E é isso que a gente tem que internalizar. Quem passa em concurso é quem pontua mais. Não necessariamente vai ser aquela pessoa mais intelectual, não necessariamente vai ser aquela pessoa mais inteligente, mas vai ser aquela pessoa que sabe o que é cobrar de fundamentos, que sabe o que é cobrar de política social e que vai lá, pá, alternativa C, pá, alternativa A. E assim você vai pontuar e vai passar no seu concurso. Mas para você chegar nesse nível dessa pessoa que pontua mais, você também precisa estudar, mas você precisa estudar com direcionamento. Então, se a gente está falando de fundamentos, a gente está falando de quê? Do fundamento da nossa profissão, da gênese da nossa profissão. O que é o serviço social? Para que o serviço social surgiu? Qual é o objetivo de criarem esta profissão? Quando foi? Quais são as características principais que eu preciso aprender desse processo? E assim você vai delineando o seu processo de estudo. Por exemplo, se você pega aqui o Ditadura e Serviço Social, do José Paulo Neto, não precisa ler o livro todo. Eu tenho até medo quando eu falo isso, porque às vezes as pessoas confundem com não precisar ler. Não é isso, precisa sim. Mas o que a priori é cobrado aqui do livro do José Paulo Neto, um dos principais livros do autor, que a meu ver é o melhor autor de serviço social, é a parte 2, a parte que fala aqui, ó, do movimento de reconceituação do serviço social. Tá aqui o capítulo 2, que inicia na página 151 e vai até a página 387. Fala da renovação do serviço social e de todo o processo de reconceituação da profissão. É isso que cai em concurso sobre fundamentos. Não vai cair relações de serviço social no Brasil? Vai cair também. Só que aqui é o contrário. Veja que não está todo marcado o livro, vocês estão vendo? Porque eu estudo com direcionamento. Então eu tenho que entender que aqui o que vai cair a priori é a primeira e a segunda parte, que vai falar sobre a gênese, o surgimento e a instituição do serviço social a nível mundial e no Brasil. E aí eu vou trazer umas características para vocês acerca dessa temática que sempre estão presentes em qualquer prova de concurso. Primeiro, o serviço social ele surge não é primeiramente no Brasil, e sim na Europa. Aqui no Brasil, o serviço social ele vai surgir em 1930, uma década depois que a questão social, em 1920, a questão social ela, eclode. Ela traz em cena diversas expressões da questão social. Ela expõe um pauperismo, que o José Paulo Neto vai usar muito essa palavra, que é o nível mais extremo, que é o nível absoluto de pobreza. E, em meio a esse contexto de industrialização pesada, de industrialização que traz em si um severo industrial de reserva, surge o serviço social. Surge pelo menos a necessidade de um profissional capaz de intervir nessa realidade. E aí é justamente dessa necessidade deste profissional capaz de intervir nessa realidade que surge o caráter contraditório da nossa profissão. Porque o assistente social, o serviço social, ele é demandado não é pela classe trabalhadora. Ele existe e atua em prol dos direitos e interesses da classe trabalhadora. No entanto, lá no comecinho, 1930, aqui no Brasil, o serviço social ele surge de uma demanda
do Estado e do mercado para dar conta de todas essas expressões que estavam atrapalhando o quê? A produção do capital, que estavam atrapalhando o desenvolvimento produtivo do capital. E uma vez que eu tenho como é que eu posso falar? Um empecilho no desenvolvimento produtivo, eu vou ter o quê? Diminuição do lucro. E o objetivo maior do capital é o quê? Lucrar. Então, foi uma demanda partindo do Estado de um profissional capaz de atuar nessas expressões para que conseguisse fazer essa mediação entre os interesses do Estado e do mercado e os interesses da classe trabalhadora. É por isso que a nossa profissão, ela surge sim atrelada à Igreja Católica. Ela surge sim atrelada ao viés filantrópico conservador. Até hoje, em 2019, a gente ainda vive aspectos heranças do conservadorismo na nossa profissão. Então, por que eu vou negar as minhas bases? O serviço social surgiu sim vinculado à Igreja Católica por meio de ações pontuais, por meio de ações fragmentadas, por meio de ações benemerentes. Eu não posso falar de política social, eu não posso falar sequer de questão social no interior da profissão, porque a gente ainda não entendia a questão social como questão social, como uma realidade complexa que tem ligação estreita e necessária com o modo de produção capitalista. A questão social, ela surge da relação contraditória entre capital e trabalho. De um lado eu tenho o capitalista, de outro lado eu tenho o trabalhador. Quando essa relação ela deixa de ser privada, ela atinge o nível de Estado e solicita do Estado a intervenção nessa realidade, é que ela se torna questão social. Mas vocês vão ver que por muitos anos a nossa profissão, ela ficou ali naquela coisa da questão social ser um problema individual, de a questão social ser um problema moral, ser um problema do indivíduo. Não é à toa que em 1932, quando a gente tem a inauguração do CEAS, o Centro de Estudos de Assistência Social, que é organizado pela Igreja, ainda tem muito essa questão das moças da elite, das moças da burguesia fazerem parte desse centro de estudos e oferecerem cursos de artesanato, cursos de família, de como educar seus filhos. Então, existia uma noção de ajustamento, uma noção de organização da vida da classe trabalhadora de acordo com os interesses do grande capital, de acordo com os interesses da burguesia e do Estado. Então a gente não pode falar de direitos sociais, a gente não pode falar de políticas sociais lá no surgimento do serviço social. Muito se passou. Em 1936 a gente vai ter o quê? A criação da primeira escola de serviço social aqui no Brasil, 1936, que até hoje a gente conhece como PUC São Paulo, é a primeira escola de serviço social criada no país. Um aninho depois a gente tem, em 1937, a escola lá no Rio de Janeiro. Por que São Paulo e Rio de Janeiro? Porque são polos industrializados, são as maiores cidades desde sempre do nosso país. Era lá onde acontecia o grande processo de industrialização pesada. Foi lá onde despontou os primeiros índices de exército industrial de reserva, né? Que são a população desempregada, é a população que está à margem do processo produtivo, do processo de produção e extração de mais-valia, que isso aí será outro assunto que a gente vem discutir depois. E aí, galera, nesse meio que o serviço social surge para responder essas demandas. A gente andando mais um pouquinho, lembra que a gente está em 1937, primeira escola, segunda escola no Rio de Janeiro. A gente anda mais um pouquinho e na década de 50 a gente vai ver que o assistente social é chamado a se modernizar. Ele é chamado a se racionalizar. É a exigência de um Estado por um profissional técnico, por um profissional que vai conseguir dar conta dessas expressões. Porque é nessa época, a época que a gente chama de desenvolvimentismo, que o Brasil vai ser chamado a se desenvolver 50 anos em 5. É na época que o Brasil precisa acompanhar o capitalismo internacional, precisa crescer. E aí eu preciso de um profissional técnico, de um profissional que faça uso de instrumentos. E aí a Yamamoto vai chamar isso de cariz tecnocrático, quando a gente começa a colocar muita burocracia em cima da nossa prática profissional. Porque até hoje burocracia é meio sinônimo de eficiência, né? Quando uma coisa é muito burocrática, parece que essa coisa é muito boa. E não era diferente lá em 1950. Pouquinho depois de 1950, em 1960,
a gente já começa a se mexer enquanto profissão. Começa a se inquietar. Gente, isso aqui não está muito certo. Me parece que, como estamos colocados enquanto assistentes sociais, que já tinha assistente social na esfera privada, na esfera pública, na saúde. Nessa época a gente já tinha um departamento de assistência social em São Paulo. Nessa época a gente já tinha a proteção ao menor, que hoje é a nossa criança e o nosso adolescente, que temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que também depois posso fazer uma live para vocês sobre isso. E aí, um pouquinho depois de 1950, dessa década da modernização, dessa década do profissional técnico, do profissional racional, eu inicio a década de 60 com inquietação. Não tá certo. Não é isso, é preciso mais. E não é à toa que na segunda metade da década de 60, 1965, a gente inicia o nosso processo de renovação do serviço social, ou de reconceituação, como você preferir, que é um dos processos chaves na nossa profissão, porque é nesse processo que eu vou descobrir que a minha profissão não tem uma teoria, que eu vou descobrir que é necessário fazer uso de técnicas mais atrelados a um embasamento teórico, que eu vou descobrir que o serviço social não está dando conta das respostas para o qual se propôs dar conta. E aí eu inicio o processo de renovação. O José Paulo Neto, aqui nesse livrinho que você precisa ler, se você ainda não leu, tem um jeitinho de comprar, busque em PDF na internet, mas você precisa ler, você não vai estudar fundamentos e não vai entender fundamentos se você não começar por esse aqui e por esse aqui, tá bom? Então, o José Paulo Neto vai chamar de 3 direções no processo de renovação do serviço social. A perspectiva modernizadora, a perspectiva de reatualização do conservadorismo e a perspectiva de intenção de ruptura. Isso cai na tua prova de concurso como é mais certo do que tu ter que colocar teu nome lá na capa da prova. Vai cair questão de movimento de renovação / reconceituação do serviço social, sim ou sim. Então não fuja, estude. A partir desse vídeo você vai ter uma boa direção, uma boa orientação sobre o que você precisa estudar. Então não perca tempo. Terminou de assistir esse vídeo, dá o like, por favor, se tiver sido útil para você. E vai buscar agregar conteúdo na sua preparação, certo? Voltando para o movimento de renovação, o que a gente vai ter? Eu vou ter a primeira direção, nas palavras de José Paulo Neto, a perspectiva modernizadora, que é a primeira, que acontece ali em 1965, 1967, que é nessa direção que acontecem os famosos seminários de Araxá e Teresópolis, que muita gente não sabe o que são, o que foram isso. Vocês sabem hoje como a gente tem CBAs, a gente tem EREs, a gente tem ENEs, a gente tem todos esses encontros que reúnem a categoria para a discussão de aspectos internos do serviço social e também externos da realidade social? Era a mesma coisa. Seminário de Araxá e Teresópolis eram encontros da categoria para discutir, não é à toa que são chamados de seminários de teorização do serviço social, porque são seminários onde a categoria se reúne para discutir o que é que está sendo feito, qual é a teoria mais adequada. E aí começamos pela teoria positivista. Vocês sabem que o serviço social não tem uma teoria própria, vocês sabem que o serviço social se apropria das ciências sociais. Então, é complicado chegar até a teoria crítico-dialética, não foi assim tão fácil. E aí a gente se aproxima da teoria positivista, da questão do ajustamento do indivíduo ao meio, da questão aparente dos fatos. Eu fico ali muito ali, ó, na superficialidade, eu não vou a fundo nas expressões da questão social, eu não busco entender o porquê de tanta gente desempregada, porquê de tantas doenças sexualmente transmissíveis. Então eu fico ali naquele plano superficial. A teoria positivista, ela é uma teoria sim válida, mas ela não responde às expressões que são colocadas no interior da categoria. Então, a primeira direção é perspectiva modernizadora, fazendo interlocução com a teoria positivista. Caminhamos um pouquinho, vemos que não funcionou. Precisamos fazer o quê? Buscar outra teoria que explique o que realmente a gente precisa responder enquanto trabalhador. E aí adentramos na direção que o Zé vai chamar de reatualização do conservadorismo. Vocês estão ouvindo os passarinhos?
É porque onde eu moro aqui tem muito verde, é muito aberto, eu não vivo em apartamento, eu vivo em casa. Então eu tenho muitos passarinhos, fica como um plano de fundo aí para vocês darem uma relaxada. E aí, ó, na reatualização do conservadorismo, que é a segunda direção do movimento de reconceituação barra renovação do serviço social, a gente vai ter interlocução com outra teoria, a teoria fenomenológica, a fenomenologia, a teoria dos fenômenos, a teoria do viés psicologizante, a teoria da subjetividade. Como o próprio nome fala, ó, reatualização do conservadorismo. Então eu vou resgatar os elementos da minha herança conservadora. Eu vou regredir, eu vou dar uns passos atrás. Porque o positivismo não respondeu. Se eu não tenho outra, eu vou fazer o quê? Eu vou voltar para onde eu estava. E eu vou voltar com foco no indivíduo. Eu vou voltar com foco na culpabilização do indivíduo. É você que não se ajusta. É você que não se adequa à ordem. Certo? E aí vemos também que não dá muito certo esse viés psicologizante, essa subjetividade exacerbada. Hoje, o assistente social, sim, também precisa dar conta de alguns fatores da subjetividade, porque os sujeitos eles são singulares e particulares. No entanto, eu não posso dar o foco na subjetividade, porque eu tenho que analisar o sujeito inserido em uma realidade maior. Em relações sociais, em relações políticas, relações familiares, relações comunitárias. Vendo que não deu certo, estamos voltando para o que já fizemos e que também não deu certo, não se esqueça do nome, reatualização do conservadorismo. Eu dou um pulinho para a nossa última direção do movimento de reconceituação, que se chama intenção de ruptura. É a mais fácil de entender. Foi a que aconteceu por último, já no finalzinho do movimento de reconceituação barra renovação. É a intenção de ruptura que vai inaugurar o que o José Paulo Neto chama de polêmicas no interior da profissão. É somente a partir daí que eu vou ter uma militância na profissão, que eu vou ter uma galera engajada, as vanguardas no serviço social. Eu vou ter uma galera militante, eu vou ter uma galera politizada, coisa que até então não havia acontecido no serviço social. E a partir daí eu vou em busca de uma teoria que responda um pouco mais por essas expressões da questão social, que é onde eu esbarro na teoria crítico-dialética, na teoria de Marx, né? O bom e velho Marx, a qual sou apaixonadíssima, queria muito ter tido a honra de conhecê-lo. E temos a teoria crítica dialética, sim, mas o José Paulo Neto vai chamar lá uma expressãozinha, marxismo sem Marx. Por quê? Porque a profissão, a categoria, ainda não tem condições de traçar uma interlocução com a obra de Marx mesmo. Então a gente fica nos derivados de Marx. Veja, somos uma profissão fazendo uma recapitulação lá do começo, que surgiu vinculada à igreja. Somos uma profissão que temos a nossa base fincada na Igreja Católica. Trilhamos um caminho que, embora hoje já tenhamos 89 anos de existência, mas é um caminho curto, sim, para que a gente consiga chegar a uma teoria. Hoje, em 2019, temos plena convicção de que a teoria social crítica, ela é hegemônica no interior da nossa profissão. A gente sabe que tem a questão do pluralismo, outras teorias, desde que respeitem os princípios éticos do serviço social, são sim aceitas e são válidas. No entanto, a teoria social crítica é uma teoria hegemônica no interior da profissão, mas a gente precisou passar por todo esse processo de reconceituação para conseguir entender isso, certo? Então, vê como é simples, não é difícil. A gente falou da gênese, a gente falou da institucionalização do serviço social lá no processo de desenvolvimentismo. A gente falou de perspectiva modernizadora, de reatualização do conservadorismo, de intenção de ruptura. Eu tento trazer da forma mais fácil possível para vocês. Seria irresponsabilidade minha afirmar que com um vídeo de 20 minutos você consegue dar conta do que é fundamentos, de forma nenhuma. Mas o meu objetivo aqui é trazer para vocês um direcionamento, é trazer para vocês o que vocês vão precisar para se aprofundar na teoria, para entender o que é que vai cair na sua prova de concurso, tá? Então não se perca por qualquer coisa, não se desespere, fundamentos não é tão difícil como se pensa. Não é à toa que o meu jargão eu gosto de dizer que é Professora Nádia Arruda, descomplicando o serviço social. Espero que tenha sido de muita valia esse vídeo para você. Se você tiver gostado,
dá um joinha lá embaixo, compartilha com um amigo. Eu sei que tem muita gente com esse mesmo dilema, essa mesma preocupação em não entender fundamentos do serviço social. Depois a gente volta aqui com outro grande tema do SESO, com alguns comentários de questões. Estamos começando agora, muita coisa ainda vai ser postada para vocês. Um super beijo, espero vocês aqui no próximo vídeo, tá bom?